Começa agora Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou o Murilo Pinheiro. Bem-vindo ao Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou a Bel de Farias. E no Revidecast de hoje você vai ouvir: Prefeitura endurece regras para emissão de atestado nas UPAs. Avenida 9 de Julho é interditada novamente para reparos. Câmara aprova projeto do corredor leste-oeste de 1 bilhão. Campanha Salve a Catedral presta contas e mobiliza paróquias em Ribeirão Preto. Revide. Dados da Secretaria Municipal da Saúde apontam que Ribeirão Preto emitiu 58 mil atestados médicos apenas em janeiro e fevereiro nas 3 UPAs e na UBDS Sul. A segunda-feira concentra o maior volume, com 10.628 atestados, seguidos pela quinta-feira com 10.235. Aos domingos foram 3.557 emissões. Nas redes sociais, o prefeito Ricardo Silva gravou um vídeo dentro de uma UPA anunciando que a gestão passará a adotar mais rigor na emissão de atestados. Ele chamou atenção para o contraste entre o menor movimento aos domingos e a alta procura no início da semana, sugerindo que parte dos pacientes busque o documento para justificar faltas no trabalho. Para tentar equilibrar a demanda, a Prefeitura instituiu o programa Atestado Seguro, com um protocolo que exige avaliação clínica presencial devidamente registrada em prontuário. A medida proíbe a emissão de atestados sem consulta médica ou por mera solicitação administrativa. O novo regramento estabelece critérios clínicos e funcionais individualizados para afastamento, considerando a capacidade do paciente para o trabalho, a segurança e a natureza do atendimento. Segundo o secretário da Saúde, Maurício Godinho, a iniciativa busca dar mais clareza à prática médica, organizar o fluxo nas unidades e garantir prioridade a quem realmente necessita de atendimento, sem ferir a autonomia dos profissionais. Bom, Murilo, eu acho são números bem impressionantes, né? 58 mil atestados médicos apenas em 2 meses. Quer dizer, é muita coisa, né? Então, assim, por mais que você tenha boa vontade de entender que as pessoas adoecem, mas isso não acontece na iniciativa privada, né? Então, e quando começa a acontecer com essa constância, assim, no mínimo a empresa tem que... O cara não tá gostando do trabalho que ele tá fazendo. A pessoa que... É muita coisa. Então, será que além da indústria da multa, temos a indústria do atestado? É difícil da gente falar essas coisas, né? Porque são duas coisas que as pessoas também podem acontecer. Pode alguém tá pegando atestado sem precisar e pode alguém efetivamente precisar. Eu acho que tem uma questão simples aí que eu acho que a prefeitura pode fazer, já que esses atestados aí são para todo mundo, né? Iniciativa pública e privada, mas que passam pelos postos de saúde, que é o rigor da medicina, né? Os médicos é que tem que ser criteriosos, né? E aí acho que essas iniciativas de deixar registrado em pontuário e tal, né? Até porque emitir qualquer tipo de documento falso é um crime. Então, né, que com a palavra tem que ser os médicos, né? A pessoa realmente está doente, né? Tá passando mal, tem direito ao atestado. Quem não tem, né, não pode receber. Revide. A Avenida 9 de Julho voltou a ser interditada nesta semana para reparos no pavimento, no trecho entre as ruas Floriano Peixoto e Avenida Independência, com previsão de 10 dias de obras. A intervenção ocorre após a identificação de problemas como paralelepípedos soltos, desníveis e falhas no assentamento que comprometem a segurança viária, sobretudo em pontos de grande fluxo. Antes do bloqueio, a Prefeitura já havia sinalizado áreas críticas após registros recentes de afundamentos próximos a bueiros. A Câmara também cobrou explicações sobre as condições da via, enquanto a Secretaria de Obras acompanha a execução e não descarta acionar a empresa responsável, já que o serviço ainda está na garantia. As dificuldades estruturais são atribuídas à limitação do modelo de restauração, que segue as regras de preservação histórica, além de falhas de drenagem na região. Paralelamente, problemas no projeto e na licitação anterior resultaram na suspensão de repasses estaduais, obrigando o município a rever o financiamento e planejar nova licitação
para obras complementares. Essa história da 9 de julho, assim, a primeira coisa assim, que me causa espécie é continuar deixando num piso como aquele um tráfego pesado. Então, ônibus, caminhão, por exemplo, devia ser proibido de passar ali. Não faz sentido você ter, por mais que eles fizeram, né, uma base, não adianta, porque não é só na base onde o ônibus vai frenando, né, vai parando. É o ônibus quando ele está andando com a quantidade de peso que tem aquilo. Não tem como dar certo. Essa é uma coisa. A outra coisa é assim, meu Deus do céu, demoraram tanto tempo para fazer essa obra. Uma obra confusa, 2 empresas. E a empresa, por mais que diga que ela está na garantia, ela já recebeu. Ela já recebeu. Então, assim, acho muito pouco provável que a empresa venha, está na garantia e vem, faz um serviço mais porco do que fez. E eu me lembro que quando eles entregaram essa obra, eu ouvi o secretário de obras, até vi recentemente a reprise da entrevista dele, dizendo que não, a obra está perfeita. Eu passo todo domingo ali a pé, eu via no dia que entregaram que aquilo não tinha nada. E olha que eu não entendo nada de paralelepípedo, mas dava para ver que aquilo lá ia soltar. Eu acho que tem um problema aí, além desse que tu apontou, é questão de como a prefeitura, né, de modo geral, e as prefeituras acompanham as obras, né? Essa era uma intervenção que tinha que ser feita. Porque alguém que seja um engenheiro especializado vê naquele momento que a obra está sendo executada que ela não está sendo feita direito. Ou quando o cara que entregou já deixaram um monte de pedra solta lá no dia da entrega da obra. Então, assim, se a prefeitura tivesse, não, você não pode entregar uma obra assim, com aquela parte ali do final da 9 de julho, quando chega na Independência, aquilo ali já estava tudo solto quando a obra foi entregue. E você vê que por onde ela começou, que ela começou ali pela recreativa. Ali tá, acho que chegou um certo momento que eles cansaram. O cara cansou de ficar com aquelas pedrinhas batendo, né? Então, assim, e aquele problema ali, só ali, eu passei ali esse dia, causa um transtorno enorme. É uma avenida de grande movimento. Ali na frente da farmácia. Da farmácia ali você fica 30 minutos ali se você pegar um horário ruim, né? Então, a prefeitura precisa, as administrações ficarem mais atentas quando as empresas estão executando a obra, porque agora é ficar correndo atrás do prejuízo aí, né? Revide. A Câmara Municipal de Ribeirão Preto aprovou o projeto de lei que autoriza a estruturação financeira do futuro corredor leste-oeste, viabilizando investimento estimado em 1,1 bilhão com recursos do novo PAC. Com cerca de 27 quilômetros de extensão, o corredor vai ligar as regiões leste, norte e oeste por meio de um eixo que integra mobilidade e intervenções urbanas. O projeto inclui a reestruturação da Avenida do Tanquinho e intervenções na região da Lagoinha com impacto em bairros como Campos Elíseos e Vila Mariana. Também estão previstas a requalificação da Via Norte, Avenida Eduardo Andréa Matarazzo, com faixas exclusivas para ônibus, e a nova ponte sobre o córrego Ribeirão Preto, além de mudanças na Avenida Rio Pardo, com reorganização viária e criação de um parque linear ao longo do trecho ferroviário desativado. O projeto incorpora soluções de drenagem baseadas no conceito de cidade esponja, com parques lineares ao longo de córregos, ampliação de áreas verdes e superfícies permeáveis, especialmente em fundos de vale, como o do córrego do Tanquinho. Assim, você lê um treco desse, né, com parques lineares ao longo do córrego, então, não, que lindo, vai ficar lindo esse negócio. Mas dá um pânico, né, na hora que você pensa, de novo, 1 bilhão de dinheiro para fazer isso aí, e o que aconteceu com essas obras aí, né, história dos ônibus, né, os corredores que... essa aí é a grande obra, né, da atual administração, né? Toda administração gosta de deixar uma marca, né? E vamos ver, assim, eu acho que atende uma população da zona oeste lá que não tem obras há muito tempo. Todas essas obras, né, que a gente comenta foram feitas aqui no centro, na zona sul, os viadutos, né? Os corredores de ônibus. Então, acho que chegou a hora, né, dessa parte da cidade também ser beneficiada por uma obra. Realmente os valores assustam, né? 1 bilhão de reais é muito dinheiro, mas vamos ver, acompanhar para ver se, né, se essa obra realmente se justifica aí. Revide.
A comissão responsável pela campanha Salve a Catedral apresentou a padres das 50 paróquias da Arquidiocese um balanço das obras de restauração da Catedral Metropolitana de Ribeirão Preto em reunião realizada em Brodowski. Até agora, cerca de 5 milhões foram arrecadados, frente a um custo total estimado em 15 milhões. Para manter o ritmo das obras, a comissão aponta a necessidade de alcançar ao menos 10 milhões em caixa. Também foram discutidos os impactos das transformações urbanas na estrutura do prédio centenário, incluindo tratativas com o poder público para reduzir o tráfego de veículos pesados no entorno. A principal estratégia de arrecadação segue sendo a rifa de um carro com números vendidos a R$20. Diante da baixa adesão inicial, especialmente pela dificuldade de acesso do público idoso à compra online, foram ampliados os pontos físicos de venda e o sorteio foi adiado de abril para setembro. Integrantes da comissão reforçaram a importância do engajamento coletivo e da mobilização das paróquias para garantir a continuidade da restauração. Bom, Murilo, nós estivemos lá, né, nós fazemos parte da comissão e pedimos ao bispo, né, que a gente pudesse falar com as paróquias, uma vez que a gente acredita que os católicos, né, seriam os maiores interessados em ajudar, né, a Igreja Mãe e também de conseguir continuar aumentando a informação do quanto que é importante a restauração desse patrimônio histórico. Acredito que a gente vai ter um bom resultado agora, porque a gente vai conversar agora individualmente com cada paróquia, ver a possibilidade, até porque a gente entende também, porque cada paróquia, né, tem suas próprias demandas, né? É uma necessidade urgente para elas se manterem, para elas continuarem o seu trabalho pastoral, né? Acho que claro que, né, essa participação aí das paróquias, né, dos católicos, é fundamental porque, né, embora seja um patrimônio de interesse da cidade, o principal patrimônio histórico, é óbvio, né, que os católicos têm uma vinculação muito maior, né, e o sucesso da campanha, né, a catedral realmente precisa desses recursos para essas obras. Já se passou muito tempo, né, são mais de 100 anos aí sem uma intervenção boa. Então a catedral precisa, né, e esses recursos, não existem muitas outras fontes, precisam ser da comunidade, né, onde ela está interessada, e também das paróquias da região. E aí, né, então esse engajamento dos padres, das paróquias da região de Ribeirão Preto, vai ser muito importante para que se consiga avançar aí no sentido de conseguir aí esses 10 milhões aí que ainda faltam para concluir a obra. Revide. E no podcast de hoje, né, nós teremos também a participação especial da nova estagiária da Revide, né, uma nova estagiária de jornalismo, que é a Gleice Priscila. A Gleice é uma deficiente visual, ela perdeu a visão quando tinha 12 anos, mas mesmo assim continuou estudando, se especializou em técnicas audiovisuais e ela está estudando jornalismo, está no 6º semestre. Está fazendo um estágio conosco e vai ter algumas participações aí sobre o mundo dos deficientes visuais, né, que a gente pouco desconhece ainda como essas pessoas conseguem fazer para ter autonomia e independência no seu cotidiano. E hoje, então, a Gleice começa falando sobre aquela estradinha, né, aquele piso tátil que a gente vê hoje em muitos lugares e como que ele funciona para os deficientes. Não, muito bom. E até quem quiser saber um pouquinho mais da história da Gleice, na edição dessa semana que está circulando, tem um perfilzinho dela lá, uma página que a gente fez uma matéria com ela, porque é uma história bem bacana. Acho que é uma pessoa que é uma referência aí, né, no sentido de se superar, de buscar, não tem nada de vítima, é uma menina bem interessante, acho que vale a pena conhecer. E que bom que ela está com a gente aqui, né? Então vamos ouvir o seu comentário. Eu sou Gleice Priscila e hoje vamos falar sobre o piso tátil.
Essas faixas em relevos nas calçadas ajudam cidadãos com deficiência visual, cegos ou com baixa visão a se orientar pela cidade. O piso pode ser identificado com a bengala e costuma ter cores contrastantes, que também ajudam pessoas com baixa visão. Quando esse espaço é ocupado por obstáculos ou filas de espera, o recurso perde a sua função. O piso tátil não é enfeite, ele é essencial para a mobilidade de quem tem deficiência visual. Não crie barreiras, promova a acessibilidade. E a Silvia Pereira vai nos contar agora os principais destaques da revista dessa semana, que circula na sua versão impressa. Inclusive, essa é a última edição do mês de março, então nosso primeiro trimestre, em que a gente fizemos um trabalho bem forte, bem importante na questão do primeiro tema, né, que é o assunto que a gente está falando aí do aniversário dos 40 anos da Revide. A partir de abril, maio e junho, a gente vai começar a falar bastante sobre a questão da vacinação, mas não vamos deixar de continuar falando sobre a questão do lixo. Então, para quem nos acompanhou nesses primeiros 3 meses aí, sabe o quanto que a gente falou sobre essa questão do lixo, da coleta seletiva. Tem muita informação nas edições. Essas informações, além da revista, elas estão no nosso portal. Tem lá no portal uma aba em que todas as reportagens que a gente fez está colocada lá, está publicada lá, e que a pessoa pode ter acesso, pode procurar saber como é que funciona a questão do lixo da nossa cidade. A grande mensagem que fica aí, né, é que todas as pessoas são responsáveis pelo lixo e um ponto principal é o aumento da coleta seletiva, né, que começa em cada casa. Então, a prefeitura, né, cada morador pode conferir, tem um caminhão passando aí na porta da sua rua, né, para fazer semanalmente a coleta seletiva. E aí, né, acho que esse é o grande apelo, que cada pessoa que puder fazer essa coleta vai ser muito importante, porque o volume vai aumentar e a partir daí a gente vai ter aí uma geração de riqueza e de recursos e a diminuição do volume de lixo que vai para o aterro. Olá, a edição desta semana de Revide traz em sua matéria de capa um balanço de tudo que foi apurado sobre a gestão de resíduos sólidos gerados em Ribeirão Preto. É o primeiro de 4 temas do projeto Revide 40 anos, que prevê reportagens aprofundadas ao longo de todo o ano sobre questões cruciais para o desenvolvimento sustentável no município. Já no caderno TIM, fomos ouvir como integrantes de uma geração multitarefa organiza sua rotina repleta de atividades. Boa leitura! Por hoje ficamos por aqui, agradecemos aos ouvintes que nos acompanham toda semana e desejamos um excelente fim de semana para todos. Um bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem, o Vidcast tem a locução e trilha de Rodrigo Leone, edição e roteiro de Paulo Apolinário e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, YouTube e SoundCloud. Você ouviu Revidecast, o podcast da Revide.